Quer ajudar a fortalecer este canal? É fácil. Ao realizar suas compras, utilize os links fornecidos na descrição, dos quais somos afiliados. Cada pequeno gesto é muito valioso para nós. Você não consegue estar tão em paz quanto uma vaca. Tente o quanto quiser. Sim? Você consegue? Você não consegue. Você pode dar um jeito, você come. Eles não estão servindo hoje, mas acho que tem um restaurante aberto. Você come um monte de pongal como de costume. Você sabe por que as pessoas do Sul são tão pacíficas? Vocês comem muito pongal. Muito pacíficas. É verdade. Então, as pessoas tentaram comer em excesso, intoxicantes, indulgência excessiva em prazeres. Com todas essas coisas, elas tentaram criar algum tipo de paz dentro de si. Você pensou que tinha alcançado, mas no momento seguinte você sabe que não alcançou. Por inúmeras vezes você se iludiu, não foi? Sim? Em um sábado à noite, toda a sua família se reuniu, todos vocês tiveram um jantar maravilhoso, você pensou que aquele foi o melhor momento no mundo? Foi tudo tão maravilhoso, mágico? No dia seguinte você vê, puf! Não porque haja algo de errado com sua família. É só que, com uma entidade limitada, você está tentando criar um espaço ilimitado. Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Nada de errado. É só que não funciona. Há muitas coisas grandiosas no mundo que não funcionam. Não estou interessado nelas, só isso. Você está interessado em coisas grandiosas? Você está interessado em coisas grandiosas? Obrigado. Eu não estou interessado em coisas grandiosas, eu só me interesso por coisas que funcionam. Eu não quero... Há muitas coisas grandiosas. As pessoas afirmam que existem coisas grandiosas, mas elas não funcionam. Não funcionaram para ninguém. Elas são coisas grandiosas porque alguém disse isso. São coisas grandiosas porque alguém pensa demais em si mesmo e tudo o que diz ou faz deve ser grandioso, mas não funciona. Estamos procurando por algo que funcione? Se você estivesse determinando o curso de sua experiência agora, 100%, você estaria começando a, sabe, as malditas pernas estão doendo loucamente, mas mesmo assim, está começando a funcionar. Se você estivesse determinando a natureza de sua experiência agora, 100%, digamos, vamos supor que se você estivesse, será que alguém precisaria lhe dizer, por favor, crie uma experiência agradável? Será que alguém precisaria lhe dizer? Não. Portanto, alguém lhe dizer, seja amoroso, seja radiante, isso é tudo bobagem? Sim ou não?
Porque ninguém precisa lhe dizer seja agradável. O problema é que você não é capaz de determinar a natureza da sua experiência, não é? Sim? O problema é que você é incapaz de determinar a natureza da sua experiência, seja qual for o motivo. Se você pudesse determinar a natureza de sua experiência, ninguém precisaria lhe dizer, seja radiante, seja amoroso, seja feliz, seja isso. Tudo isso vem de, você sabe, ideias fragmentadas sobre a vida. Você vê alguém brigando, você diz, seja amoroso. Você vê alguém infeliz, você diz, radiante. Isso é um grande insulto? Quando alguém está em um profundo estado de infelicidade, você dizer, seja radiante, isso é um grande insulto, não é? Não? Mas esses são todos os grandes ensinamentos desse planeta e que existem há séculos. São todas coisas grandiosas que nunca funcionaram. Portanto, nós estamos apenas vendo como determinar a natureza da sua experiência. Se você tiver o controle sobre aquilo que causa a experiência dentro de você, se você tiver o controle sobre isso, eu tenho 100% de certeza, você fará com que seja muito agradável para si mesmo. E eu também tenho certeza que se você estiver se sentindo muito bem consigo mesmo, você seria naturalmente agradável com todos ao seu redor. Infelizmente, as pessoas tomaram para si a tarefa de confundir tanto a humanidade sobre sua própria natureza. Veja, é muito simples, não é preciso nenhuma escritura ou um guru para lhe dizer isso. É muito simples. Seja qual for a natureza da sua experiência, ela está acontecendo dentro de você, não é assim? Você não precisa de um yoga excelente, ou de uma escritura, ou de um guru, ou de uma pedra que cai do céu para lhe dizer isso. Se a natureza da sua experiência, qualquer que seja a natureza da sua experiência, seja medo, raiva, amor, ódio, êxtase, agonia, tudo está acontecendo dentro de você, seria muito natural para o ser humano olhar e ver como tornar isso uma experiência mais agradável, não é? Se você não os tivesse assustado, Deus te ama lá de cima. Se você não tivesse exportado o amor para o céu, muitos seres humanos teriam sido seres humanos muito amorosos. Mas agora que exportamos para lá, você tem que importar. Para importar, você precisa de permissão. E tem agentes aqui que não dão essas permissões tão facilmente. Não está aparecendo porque todo o amor foi para o céu? Como obtê-lo agora? Existe aqui um sacerdote com uma licença? Ele não vai dar a você? Quer você queira experienciar a bem-aventurança, quer você queira experienciar o amor, quer você queira experienciar o êxtase, tudo. Qualquer que seja o estado de agradabilidade que os seres humanos tenham conhecimento, tudo veio de dentro deles, não é assim? Portanto, não há necessidade de solicitar qualquer permissão de qualquer lugar, você apenas tem que estar disposto a explorar. O que é isso? Para trazer este ao estado de maior agradabilidade? Não por ser uma virtude. O amor não é uma virtude. A bem-aventurança não é uma virtude. Ser agradável não é uma virtude. É só que é assim que você deseja ser, não é? Não é que se você estiver amando, você irá para o céu. Não é que se você estiver em êxtase, você irá para o céu. É só que, se você é amoroso e está em êxtase, você não precisa de um maldito paraíso.
As pessoas que fizeram de si mesmas um inferno querem ir para o céu? As pessoas que fizeram de si mesmas um céu, para onde querem ir? Para onde quer que elas forem, elas não se importam. Portanto, é muito, muito importante. Se você quiser garantir, o volume está bom? Se você quiser garantir que os sons que este aqui produz sejam bons, quanto mais você conhecer sobre todo este mecanismo, melhor será o som que você irá produzir. Não é assim? Às vezes, por acaso, pode acontecer, isso é diferente. Mas quanto mais conhecimento você tiver sobre isso, melhor. Se você é um engenheiro de som, você produz um bom som. Portanto, se você é um engenheiro interior, torne este da maneira que desejar. Isso é tudo? Não precisa de nada? É que, por estar em uma direção diferente daquela que você está constantemente olhando por meio de sua percepção sensorial, talvez você precise de ajuda, não necessariamente, mas geralmente sim. Você precisa de uma certa ajuda, mas isso é tudo. A graça é justamente essa ajuda que cria uma atmosfera propícia para se adentrar. Se qualquer maquinário tiver que funcionar bem, você sabe, as pessoas começaram a usar essas palavras em todos os lugares hoje em dia. Você precisa de lubrificantes? Algum lubrificante? Tente. Seja qual for o carro que você tenha, tente fazê-lo rodar sem óleo. Nem 10 minutos estará arruinado, não é? É o lubrificante que o mantém funcionando. Todas essas grandes máquinas, sem terem um pouco daquela fina camada de lubrificante, é tudo destruído a qualquer momento. A graça é só aquele pequeno lubrificante. Assim as coisas acontecem tranquilamente. Agora eles começaram a chamar de engenharia líquida. Todo mundo começou a fazer isso. É apropriado? É preciso que haja engenharia líquida? Portanto, isso requer um pouco de engenharia. A graça é apenas um lubrificante. Sem lubrificante, se você tentar trabalhar, o atrito, apenas o atrito da vida destruiu muitos seres humanos, não é? Sim, eles não fizeram nada de grande. Tudo o que fizeram foram coisas simples. Eles nasceram, o que não foi obra deles, eles não fizeram uma coisa tão grande assim, simplesmente aconteceu. Eles só querem comer bem, dormir bem, satisfazer suas necessidades básicas, isso é tudo que eles querem. No processo de fazer isso, quantos seres humanos são quebrados, amargurados e destruídos? Por que não há lubrificante? Não há nada de errado com eles, eles só estão tentando trabalhar seus motores sem lubrificante, isso é tudo. Apenas veja. Até mesmo seus celulares estão funcionando porque através do ar rarefeito eles estão conduzindo o som para você, não é? Nós podemos apenas interferir nisso. Você sabe aquelas propagandas, alô, alô, alô? Você tem visto essas coisas? Os telefones ficam assim porque há um pouco de interferência? Isso é o que está acontecendo com este também? Este é um instrumento muito mais sofisticado do que qualquer coisa que você já tenha visto. Este precisa de um pouco de atenção. Se você prestar atenção, compensa. Você pode incubar um monte de coisas negativas ou positivas durante o sono? Isso está ficando fácil demais? Sadhana dormindo.
Portanto, acordar com um alarme em um acordar repentino não é a melhor maneira de fazer sua vida. Quantos de vocês acham que um dia pela manhã, quando se levantam, sem motivo algum, você está simplesmente se sentindo mal sem motivo? Se isso está acontecendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, se for o caso, você deve fazer certas coisas antes de ir para a cama. É muito importante. Porque, inconscientemente, você precisa entender isso. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Seja agradabilidade ou desagradabilidade, você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubá-las durante o dia, mas existem tantas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente, mas se você tem uma tendência de ir para a cama de uma certa maneira e você acorda de manhã muito mal, simplesmente sem razão, isso significa que você está incubando coisas durante a noite muito eficientemente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos, isso pode causar grandes problemas fisiológicos por um período de tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Então, antes de ir para a cama à noite, há certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você está comendo carne e outros tipos de refeições, que você coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama. A digestão terá acabado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você verá como isso será facilmente resolvido. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome banho antes de ir para a cama. Vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis. Então, você pode optar por banhos mornos. Não tome banho quente à noite. Opte por banho morno. Isso faz você ficar alerta. Então você vai pensar, eu não consigo dormir. Não importa. Você vai dormir 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde, mas você vai dormir melhor, porque isso levará embora certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira na pele que você está tirando. Você já reparou, se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, apenas um banho que você tome, parece que o fardo quase lhe foi tirado? Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele, muitas coisas acontecem quando a água flui sobre o seu corpo. Este banho é um Butta Shuddhi muito rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Mais uma coisa, se você quiser fazer, apenas acenda uma lamparina com óleo vegetal, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. O que vocês usam aqui? Óleo de cozinha normal, óleo de linhaça, óleo de farelo de arroz ou óleo de gergelim. O que você tem? Azeite de oliva. Azeite de oliva está ótimo. Qualquer óleo vegetal com um pavio de algodão. Apenas acenda uma pequena lamparina em algum lugar do quarto onde você dorme. Você verá que essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder entoar um mantra ou se houver práticas noturnas, práticas de yoga antes de ir para a cama, sente-se na sua cama e faça essa prática. Se você quiser fazer Isha Kriya, está disponível na internet. Em geral, na Índia, eles te disseram que você não deve colocar a cabeça para o norte e dormir. Você está ciente disso? Sim. Se você colocar sua cabeça para o norte e dormir durante a noite, quando estiver na posição horizontal, então lentamente o sangue será puxado em direção ao seu cérebro. Quando tem muita circulação no cérebro, você não consegue dormir em paz. Se você tem algum tipo de, fraquezas inerentes ao seu cérebro, ou se você é mais velho, você pode morrer dormindo. A pessoa pode ter hemorragia, porque o sangue extra está tentando entrar no cérebro, onde os vasos sanguíneos são finos como cabelos.
Algo extra está sendo empurrado por causa da atração magnética. Quando você está na posição vertical, não é assim? No momento em que você fica na horizontal, esse impulso na cabeça é tão forte que lentamente o sangue tenta se mover em direção ao cérebro. Então, para evitar isso é verdade apenas no hemisfério norte. Se você for para a Austrália, você não deve colocar a cabeça para o sul. Se você estiver na Índia, você não deve colocar a cabeça para o norte. Você pode colocar de qualquer outra maneira, tudo bem? Tenha isso em mente, que você é verdadeiramente um mortal, ok? Não em palavras, realmente, você pode cair morto agora mesmo? Você pode ser jovem, você pode envelhecer, não importa, você pode cair morto agora mesmo? Sim ou não? Antes de ir para a cama, sente-se e pense que esse é o seu leito de morte. Você tem apenas mais 1 minuto para viver. Apenas olhe para trás e veja se o que você fez hoje valeu a pena. Basta fazer esse simples exercício e você não sabe quando isso realmente acontecerá. Quer você esteja sentado no leito de morte ou deitado em um hospital, todo tipo de coisa vai grudando em você. Quem sabe como isso vai acontecer? Mas aproveite isso todos os dias em que você se senta no seu leito de morte. Olha para trás e vê, hoje, como eu lidei com essas 24 horas. Valeu a pena? Porque agora estou morrendo. Se você fizer isso, viverá uma vida que valeu a pena. Acredite em mim. Portanto, todos os dias à noite, todos vocês devem fazer isso antes de dormir. Nos últimos 3 minutos, tudo que você acumulou, o corpo, o conteúdo da mente, as coisas, não ignore as pequenas coisas, essas pequenas coisas são grandes coisas. Eu vejo como as pessoas estão carregando o seu próprio travesseiro. Sabe por que é muito importante? Portanto, seu travesseiro, seu calçado, se você tiver relacionamentos, tudo que você tiver acumulado, mantenha isso de lado, durma. Se você dormir nessa condição, você vai acordar com muito mais luz, com muito mais energia, com muito mais possibilidades do que você imaginou ser possível. Apenas durma como vida, não como um homem, não como uma mulher, não como isso e aquilo. Mantenha tudo à parte. Simplesmente. Isso está ficando fácil demais? Sadhana dormindo? Ao menos isso você deve fazer. Então, que tipo de sons lhe desperta irá determinar o contexto do dia e o futuro da sua vida de muitas maneiras. Então, acordar com um alarme e um acordar repentino não é a melhor maneira de levar a vida. O melhor é que, se você precisa de uma certa quantidade se o seu corpo agora, por causa do tipo de comida que você consome e do tipo de pensamentos e de emoções que você processa dentro de si mesmo, de acordo com isso você pode, e o nível da vibração que você gerencia no corpo, isso irá determinar o quanto de sono você precisa. Digamos que você precisa de digamos que você precisa de 8 ou 12 horas de sono. Eu estava dizendo o número errado. Qualquer que seja a quantidade de sono que você precisa, você sabe o quanto que precisa? Então vá para a cama cedo o suficiente para que você acorde naturalmente. Se você está acordando naturalmente, e suponha que você tenha dúvida se vai acordar ou não, se você tem um certo mantra, se você se identificou com um dos mantras Vairagya, você pode usá-lo? Fisiologicamente, um aspecto importante seu é seu coração, a estação de bombeamento para sua circulação sanguínea que bombeia a vida através do corpo. Se isso não acontece, nada acontece. Isso começa do lado esquerdo. Por isso lhe dissemos, você sabe, na Índia lhe falaram que quando você acordar, você deve rolar para o seu lado direito e se levantar. Não falaram? Do lado esquerdo, se você rolar e se levantar, coisas ruins vão acontecer com você. Eles te disseram? Coisas ruins não são sobre isso. Quando você está em um certo estado de relaxamento, quando o corpo está relaxado, a atividade metabólica é baixa. Quando você levanta, há um certo aumento de atividade. É por isso que eles lhe disseram na Índia,
Veja, todas essas coisas estão incorporadas na sua vida, as quais você está jogando fora. Toda uma ciência do viver foi incorporada em sua vida. Eles lhe disseram que de manhã, antes de você levantar, você deve esfregar as mãos e olhar assim. Não olhar assim, você deve colocá-las sobre seus olhos. Faça isso. Você verá Deus. Não se trata de ver Deus. Se você esfregar essas duas, todas as terminações nervosas, há uma forte concentração de terminações nervosas em suas mãos. Se você fizer isso, o sistema acorda imediatamente. Você está se sentindo com sono, você está se sentindo sonolento, apenas faça isso e veja, tudo fica desperto. Então, de manhã, antes de mexer o seu corpo, você o desperta primeiro e então coloca sobre seus olhos. Instantaneamente, uma série de nervos conectados com seus olhos e com outros aspectos de seus sentidos despertam. Antes de mover o seu corpo e o seu cérebro devem estar ativos. Você não deve levantar zonzo, é essa a ideia, você entende? Faça isso e então vire para a direita e se levante. Hoje, se todos nós formos para a cama, amanhã de manhã, quase 250 mil de pessoas não vão acordar? Morte natural no mundo? Suponha que você acorde amanhã. É garantido? Você veio com cartão de garantia? Sem cartão de garantia? Então suponha que você acorde, digamos. Faça apenas esse tanto, estou lhe dizendo. Este é um simples primeiro passo para o seu processo espiritual. Amanhã de manhã, quando acordar, verifique. Você está mesmo acordado ou está morto? Se você está acordado, isso precisa pelo menos de uma pequena celebração. Você não precisa levantar e dançar, você pode pelo menos sorrir, ainda vivo. 250 mil de pessoas morreram, eles eram como você e eu, e pup, eles desapareceram, não foi? Onde quer que procure, eles não estão lá. Aqui eu estou ainda vivo. Um grande sorriso você dará? Estou falando de gestão? E se 250 mil de pessoas morreram, pelo menos 3 a 5 milhões de pessoas perderam alguém que lhes é querido? Você verifica essas 3, 4, 5 pessoas que são importantes para você, todas vivas hoje? Mais um grande sorriso? Olá? Você dará ou não? Vivo. Suponha que neste momento apontamos uma arma na sua cabeça. Você vai achar que é um alívio? Não. Vai ficar aterrorizado, não vai? Então isso é o quanto que é precioso de se estar vivo, não é mesmo? Esse é o tanto que é precioso para você estar vivo? Então amanhã de manhã, 250 mil de pessoas morreram da noite para o dia, mas você ainda está vivo? Isso não merece pelo menos um grande sorriso, eu lhe pergunto? E todas as pessoas que são importantes para vocês estão vivas hoje, mais um grande sorriso? O fato é que você não sabe nada sobre isso. Em outras palavras, você está pisando em um abismo absoluto. O medo não é da morte. O medo é da falta de luz na morte. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está na sua experiência. Pranam Sadhguru. Dizem que o medo da morte é a mãe de todos os medos. Por que isso é assim? E como isso pode ser superado? Veja. Na luz do dia, quando você consegue ver claramente, se eu lhe pedir para caminhar daquela árvore para esta árvore,
você caminhará sem medo. Tarde da noite. Suponha que apaguemos todas as luzes e só falta um dia para a lua nova. Então será uma noite escura. Se eu lhe pedir para caminhar de lá até aqui, talvez surja medo. Por quê? Porque você não consegue ver onde será o seu próximo passo. Você não sabe no que está pisando. É este o medo. O medo não é da noite. O medo está na falta de luz. Como não há luz, o que significa que seu aparato visual não serve para nada? De repente surge o medo. Porque você não consegue entender onde está o próximo passo. Quando se trata de morte, é um bom dia para viver e morrer. Quando se trata de morte, não importa com quantas coisas você se enganou. Não importa quantos livros de morte você leu, quantas coisas você ouviu. Suponhamos que o próximo momento seja a morte. Você não sabe nada sobre isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Ou, em outras palavras, você está entrando em um abismo absoluto. Está entrando em uma dimensão que você é incapaz de compreender. Você não consegue vê-la, você não consegue ouvi-la, você não pode cheirá-la, não pode saboreá-la, você não pode tocá-la. Isso significa que você não tem como saber nada sobre isso. Por você estar pisando em algo que não consegue ver, que os seus sentidos não conseguem captar, existe um medo. O medo não é da morte. O medo é da falta da luz na morte. Agora, é essa a mãe de todos os medos? Quando dizemos mãe de todos os medos, eu sei que essa palavra está sendo usada de várias maneiras. As pessoas usaram isso em termos de mãe de todas as batalhas. É um uso errado, no sentido de que quando dizemos que algo é a mãe de tudo, isso quer dizer que estamos falando de algo como a fonte de tudo? Ou, para ser mais direto, é aquilo que gera todas as outras coisas? Então, é a morte, ou o medo da morte, a mãe de todos os medos? Será que ele gera todos os outros medos? Não necessariamente a morte. É o desconhecido. O que quer que seja desconhecido para você, o que você não consegue compreender, isso gera medo. A morte
é um clássico exemplo do desconhecido. De todas as coisas que você pode ou não conhecer, a morte é algo que, com certeza, você não conhece. A mente humana é capaz de se projetar de várias maneiras. Ela é capaz de corromper tudo. Mas a morte permaneceu fora do domínio e do alcance da mente humana. Qualquer que seja a maneira que você fale disso, as pessoas só vão entender errado, pois elas estão tentando compreender isso a partir do contexto e da dimensão em que estão. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está em sua experiência. Se você tentar entendê-la, você só fará paralelos com o que você já conhece. Então, quando se trata de morte, você não deve tentar entender. Você só pode saber por experiência. E você não está preparado para isso. É que, pelo menos isso você sabe. Embora haja algumas pessoas propagando que vão ressuscitar da morte com seus corpos, mas qualquer ser humano com bom senso sabe que quando uma pessoa morre, o corpo é deixado para trás, porque o corpo não é propriedade sua, é propriedade da Mãe Terra. Se alguém ressuscita em seu próprio corpo, ele deverá ser registrado de acordo com as leis ecológicas. Porque se todos nós ressuscitarmos com os nossos corpos, o que acontecerá com esta terra? Isso não existe. O material da terra deve voltar para a terra. E está perfeitamente bem. Hoje, este é um homem, amanhã será adubo, e um bom adubo. Flores nascerão, você sabe? Mangas. E está tudo perfeito. Pelo menos quando você morrer, você poderá se tornar doce. Isso não é legal? Quando o homem se vai, ele se torna um man-go. Então, o medo não é nem de perder o corpo. Se ao menos você tivesse um conhecimento preciso ou uma noção do que vai acontecer depois da sua morte,
Você se conformaria com ela. Você iria verificar como são as acomodações por lá. Se for um pouco melhor do que aqui, você diria por que não? E você não precisaria ver se é comida indiana ou chinesa por lá. Porque você deixou o seu corpo aqui, você não precisa de comida. Sim. Você não precisa se preocupar como será a comida lá em cima, porque você deixou o corpo aqui. Comida não será um problema para você. Você só precisa verificar um pouco a acomodação, como vai estar. E onde? Mas o problema é que não importa quais histórias eles te contaram. Nos últimos 2 ou 3 anos, isso se tornou moda nos Estados Unidos. Muitas pessoas escrevendo livros sobre como elas morreram e voltaram. Se eles disseram a minha experiência pós-morte, isso será motivo de riso. Então eles estão dizendo que é a minha experiência de quase morte. Quase morte não é morte. Sim, todos nós estamos próximos da morte neste momento. Sim ou não? Pode acontecer a qualquer momento. Estamos próximos da morte. Uma vez que estiver vivo, você está próximo da morte. Quão perto? Quem sabe? Quem sabe se a montanha não vai desmoronar hoje? No, it's not. Não. Mas não há garantia? Não há? É uma linda montanha, ok? Ela não tem má reputação de entrar em erupção em chamas. Mas suponha que ela escolha entrar em erupção hoje. O que fazer? Nós apreciamos estar aos pés da montanha. Se ela decidir entrar em erupção, o que podemos fazer? Não vai acontecer, isso é diferente, mas... O que você chama de vida é um processo tão frágil. Apenas inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Se a próxima inspiração não acontecer, puf, morreu. Apenas observe como é frágil. Morreu. Sim ou não? Muito frágil. Ela é assim. Se fizer isso, puf, acabou. Ao mesmo tempo, veja como é resistente, quantas coisas um homem pode fazer, mas é tão frágil. Puf, ele pode morrer. Não pense que você precisa levar um tiro na cabeça para morrer. Muitas pessoas bebem água e, puf, morrem. Comendo macarrão, eles morrem. Sim. Simplesmente, alguém vai para a cama e morre ali mesmo. Sim ou não? Todos os dias. Não pense que todos os dias um terremoto precisa acontecer, ou um vulcão tem que entrar em erupção, ou uma bomba precisa explodir. Não. Simplesmente sentado aqui, puf, as pessoas morrem assim. Então, estamos todos próximos da morte, mas existem alguns empreendedores
que escrevem livros que vendem milhões de cópias sobre a experiência de quase morte. Portanto, apesar de todo tipo de coisa ter sido escrita sobre isso, no instante seguinte, se você vai morrer, você não sabe nada sobre isso. Quando você pensa que não vai morrer, você pode inventar todo tipo de história. Suponha que você vá morrer de imediato. As histórias não vão se sustentar, elas vão cair. Portanto, quando todas as histórias que você acreditava de repente se evaporam, o medo surge. Porque, no próximo passo, você não consegue ver onde irá colocar o seu pé. Você não sabe o que é. Então, a morte não é a mãe de todos os medos. Não ser capaz de sentir o que virá em seguida é a mãe de todos os medos. E a morte meio que resume essa experiência. Mas você verá que nesta cultura, as pessoas escolhem morrer em um determinado momento, elas estabelecem sua hora, sentam-se com um sorriso muito radiante em seus rostos e morrem. Porque elas compreenderam a natureza da vida. Se você conhece a natureza do que este aqui é, então não existe morte. A morte é uma ficção, no sentido de que você já morreu? Alguém aqui? Não estou falando de quase morte, estou falando de morte real. Alguém aqui já morreu? Não. Não. Você conheceu alguém que morreu e voltou? Não. Você já viu uma pessoa morta? Onde? Onde? Você viu uma pessoa morta? Onde? Não, você viu um corpo morto. Você já viu uma pessoa morta? Não. Você só viu um corpo morto, não uma pessoa morta. Então você nunca viu uma pessoa morta. Você não conheceu alguém que morreu e voltou, nem mesmo teve uma experiência pessoal. Então, como você concluiu que vai morrer? Como você concluiu que vai morrer? É por isso que, enquanto estiver vivo, você deve observar a natureza da vida. Se você sabe qual é a natureza desta vida, se você está vivendo aqui, pensando que você é este corpo acumulado, se você está profundamente identificado com o corpo, então a morte parece um beco sem saída. Se você conhece algo em sua experiência, não em seus pensamentos, em sua experiência, se você conhece algo além do corpo, então, uma dimensão além do corpo não é assustadora, nem temível. Ela é bem-vinda de muitas maneiras. Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo.